Novos tempos, novos sentidos. Pode ser pelo celular, pelo tablet, computador. Estamos conectados na web 24 horas por dia. O Marco Civil da Internet passou a valer em junho. É como uma regulamentação do uso da rede no país. Um mecanismo de defesa para empresas e usuários. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo Cássio Augusto Barros Brant, professor de Direito e autor do livro Marco Civil da Internet, comentários sobre a Lei 12.965. Queria saber o que é o Marco Civil na internet. O Marco Civil, na verdade, é uma legislação para tratar da regulamentação do uso da internet no Brasil. Então, ela veio para tratar de questões em relação aos dados, né? A forma que você vai hospedar, qual a responsabilidade dos provedores nos dados que você está hospedando, trata de princípios, objetivos da norma, né? Então ela serve, num contexto geral, para tratar da questão do uso da internet do Brasil. Muitas pessoas falam que o Marco Civil é uma constituição. Isso é verdade? Não seria uma constituição, porque a Constituição, na verdade, o Marco Civil até busca muitas normas que já estavam previstas na Constituição Federal, né? Quando eles falam que queria que fosse uma Constituição da Federal, como um tipo de Constituição Federal, eles queriam que todo o ordenamento fosse seguir este Marco Civil como se ele fosse a fonte de todos os problemas, fonte para resolver todos os problemas da internet. Só que ainda não é o suficiente para todos os problemas. Primeiro, nós tratamos de uma questão transnacional. A internet ela é de âmbito universal. Todos os países estão conectados na internet. O que ela pode trazer é simplesmente a regulamentação do uso no Brasil. E alguns princípios que são tratados como os princípios no texto do Marco Civil, na verdade, são princípios que já estavam na Constituição Federal de 88, assim como o princípio da liberdade de expressão. Então, como que surgiu a necessidade do Marco Civil? A necessidade do Marco Civil, ela trouxe um anseio da sociedade em solucionar conflitos que vinham trazendo da internet. Uhum. Na verdade, legislar sobre informática é muito difícil, porque um produto tecnológico ele tem um prazo de 18 a 24 meses, mais ou menos. Então, se supera rapidamente a questão tecnológica. Então, é muito difícil você fazer um processo de leis que regulamentam tecnologia pela superação dela rapidamente. Antigamente, teve um processo de tentativa de regulamentar a internet através do âmbito penal, que foi o chamado AI-5 da internet, que era a lei do Eduardo Azeredo, né? E ela não foi aprovada em muitos processos porque visavam a questão de você ser obrigado a colocar seu login de acesso, saber a hora que você acessou, e isso feria o processo de intimidade. Então, a sociedade não quis esse tipo de legislação e ela foi banida. Aí, posteriormente, fizeram esse processo, né, no âmbito do Marco Civil da Internet para visar soluções no âmbito civil, mas não no âmbito penal. Então, fizeram a questão do Marco Civil para tratar de questões da intimidade, da privacidade, né, do controle desses bancos de dados, e a quem caberia essa responsabilidade no uso desses instrumentos ligados à informática. O que muda na prática? O Marco Civil trouxe, assim, de novidade, que não estava no âmbito de outras legislações, como o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal, foi a questão do princípio da neutralidade, que trouxe um princípio novo. Uma questão muito importante foi, ela se posicionou no contexto da questão da responsabilidade por conteúdos postados por terceiros. Então, você usou uma rede social, falou e postou algo ali naquele conteúdo. Antigamente ficava na dúvida se a responsabilidade seria da rede social, se seria da pessoa que postou. E hoje se definiu, ela é da pessoa que postou, mas se a pessoa o processo judicial pediu para retirar o material e não foi retirado, passa a ser uma responsabilidade subsidiária, ou seja, essa rede social passa a ter a responsabilidade sobre esse conteúdo postado, o que antes tinha uma divergência nos tribunais brasileiros. O senhor falou sobre a neutralidade da internet, o que é isso? A neutralidade da internet é uma lei nova, realmente não há no outro ordenamento jurídico nada tratando no assunto. Então, é a questão seguinte, você acessa um servidor para acessar a internet.
e poderia ter um tratamento discriminatório. Vamos supor, se você utilizasse muito o YouTube. Então, o que acontece? Os pacotes de dados ficariam, você ia utilizar muito pacote de dados e isso não ia ser benéfico para a empresa que está prestando serviço. Ou então você assina o Netflix, por exemplo, que assiste filmes, etc. Né? Então, ao você acessar o pacote, por exemplo, de 10 megas, eles percebem que você está usando para ver filmes, etc. Eles ou te bloqueavam ou diminuiriam a velocidade de sua conexão. Então, com o princípio da neutralidade, eles são obrigados a manter o pacote contratado. Um dos pontos mais polêmicos do Marco Civil da Internet é a questão da privacidade na web. Com a multiplicação das redes sociais, é fácil perder o controle do destino daquilo que é postado. Confira mais detalhes na matéria. A internet mudou as relações sociais e as pessoas estão cada vez mais conectadas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope, 78% dos brasileiros acessam alguma rede social. Mas antes de realizar qualquer cadastro online, é importante ler com atenção os termos e políticas de uso de cada site. A internet é uma ferramenta fundamental para a liberdade de expressão. Todo usuário pode se manifestar e comunicar como quiser, desde que siga as normas da Constituição. O Marco Civil, que entrou em vigor este ano, determina os direitos e deveres de todos os brasileiros conectados. A liberdade de expressão, por exemplo, na Constituição brasileira, ela é vedada se ocorrer de forma anônima, ou seja, ninguém pode se manifestar ofendendo a terceiros de forma anônima. Mesmo que não tenha o intuito de prejudicar a outra pessoa, o uso da imagem sem uma autorização prévia é crime. A criação de perfil fake se enquadra como falsidade ideológica. A administradora Juliana já passou por essa situação, quando descobriu que uma vizinha usava fotos dela relacionando com conteúdos pornográficos. Eu comecei a fazer o compartilhamento do perfil pedindo aos amigos para denunciar. Na comunidade do Orkut tem uma página de denúncias. E aí muita gente entrava e fazia esse pedido de denúncia, informava que era um perfil falso. E depois, logo em seguida, eu acabei descobrindo quem que era, porque ela chegou a comentar com outras pessoas. E aí a minha mãe chegou a falar com a mãe dela e acabaram que com o tempo ela foi e retirou o perfil. Ela fazia contato com outras pessoas também. Então, ela ia nas comunidades, conversava com outras pessoas, aí as pessoas iam na minha página e escreviam algumas coisas também, fazendo um relacionamento da imagem com esse conteúdo. Na hora que aconteceu, eu fiquei perguntando por que isso tinha acontecido comigo, porque foi uma forma agressiva, né? Foi pior do que se ela tivesse vindo até mim e me dado bofetadas, porque minha imagem estava sendo publicada na internet de forma irreal, uma coisa que eu não fazia. O advogado deixa dicas para os usuários não passarem por nenhuma situação desagradável. A primeira dica é monitorar a si próprio. O grande problema que ocorre é que as pessoas não adquiriram essa cultura ainda. No momento em que você consegue rapidamente fazer a identificação de algum conteúdo que possa ser caracterizado como excesso de liberdade de expressão, o passo seguinte seria fazer a preservação dessa prova. Uma vez monitorado, identificado o incidente, preservada a prova, o passo seguinte é procurar um advogado. Professor, vamos falar agora sobre a questão da exclusão do conteúdo publicado. Como é que funciona? Isso agora teve alguma mudança? Teve uma modificação em relação a questões postadas que contenham cenas de sexo, né, ou de nudez. Então, o que acontecia? Por exemplo, igual o caso que ocorreu no Brasil, da nossa modelo Daniela Sicarelli, tinha cenas, né, que envolvia cenas, né, mais íntimas. Uhum. E aí, o que houve? O YouTube bloqueou após a autorização judicial. Se for hoje, automaticamente é só você comunicar ao site, mostrando o link, o conteúdo e provando que você está envolvido naquela questão da cena. Então, obrigatoriamente, ele tira aquele conteúdo sem precisar de recorrer ao Poder Judiciário. Então, é um fator importante porque, muitas vezes, uma violação dessa de intimidade, se for esperar só ajuizar uma ação, o juiz decidir para determinar a retirada desse material, já causou lesão a
as pessoas que, de repente, a lesão é tão grave que o fato de demorar alguns dias não vai resolver o problema daquela pessoa. Então, nesse aspecto, foi uma evolução, nesse sentido que tirou desse âmbito do processo judicial. Agilizou, né? Agilizou, porque é uma coisa tão grave que acho que não precisa nem do crivo do Poder Judiciário. Na hora que você vê uma cena de nudez ou de sexo envolvendo pessoas que foi postada na rede, automaticamente você já percebe que é algo que já tem uma lesão enorme. Então, não acho que não há necessidade de passar nem pelo crivo do Poder Judiciário. Como que é feita a produção de provas para uma pessoa que sofreu violação da honra? Bom, o Marco Civil da Internet, ele obriga hoje que as empresas que trabalham no âmbito comercial e profissional sejam obrigadas a fazer um banco de dados. Então, vai funcionar como o telefone celular. Você vai ter a data em que a pessoa postou, a hora e o número do IP. O número do IP é um número em que você é identificado na rede. Então, através disso, hoje as empresas são obrigatórias, durante um prazo de 6 meses, manter um arquivo contendo todos os IPs dessas pessoas. E para as pessoas de acesso, né, como o provedor de internet que você paga, obrigatoriamente eles têm que fazer esse log de registro e manter durante o prazo de 1 ano. É através desses meios de log de registro é que se identifica o possível usuário que causou lesão. Então essas provas hoje vão servir tanto para o âmbito civil como para o âmbito penal. Eu queria saber o que representa o Marco Civil na legislação. O processo mais importante do Marco Civil foi o contexto em que a lei foi criada. Foi aberto à sociedade para que ela postasse situações de anseios que ainda queriam sobre o aspecto da internet. Então, foi feita essa primeira minuta e após a lei estar pronta, né, a minuta dessa lei, foi novamente aberta a oportunidade para a população se manifestar. Então, a grande importância que eu vejo aí, nesse contexto, é o processo democrático de verdade que foi feito. Por quê? Partiu da sociedade para a própria sociedade. Ela não passou de um processo legislativo que algum deputado ou algum senador criou a lei e foi, como representante do povo, para que ela fosse realizada. Ela partiu diretamente da própria sociedade. E no Brasil não se ouviu falar nenhum processo legislativo dessa forma. Muito obrigada pela sua entrevista, foi bem esclarecedora para a gente. Agradeço você também que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.